tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast Papo com Especialista. Hoje estamos aqui com a terapeuta, especialista em práticas integrativas, Tatiane Ajo. Tudo bem, Tati? Oi, Renato, tudo bem? E você? Tudo bem. Muito Seja grata por estar bem-vinda. aqui. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. É uma alegria para mim poder falar dessas coisas e ter essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, Tati. Obrigado por ter separado um tempo na sua agenda aí para vir participar do nosso Papo com Especialista, tá? Tati, nós vamos conversar um pouco sobre as doenças e sua origem emocional, né? Então, que nem nós estávamos conversando sobre a biodecodificação, sobre as doenças, sua origem emocional, parece um assunto novo, né, para nós aqui no Brasil, porém já é antigo esse tipo de medicina, essa medicina integrativa, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é biodecodificação, conversasse para nós a respeito sobre, de acordo com a biodecodificação, o que é uma doença. Você poderia explicar um pouquinho para nós sobre isso? Claro que sim. Olha só, o nome é complexo, né? Isso de biodecodificação. Mas é muito mais simples e objetivo do que parece. Então, por muito tempo, nós olhamos para a doença como fruto de um hábito, não é? Então, alguém tem uma doença pulmonar porque fuma, por exemplo, única e exclusivamente. Ou como fruto da genética, ou, enfim, de várias formas. Há muito tempo já tem se falado o seguinte, que estresse adoece. Sim. Você já ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Estresse adoece. Mas o que nós descobrimos é que não é qualquer estresse que adoece qualquer órgão ou qualquer tecido, né? Há bastante tempo atrás já, o Dr. Hammer, que é um médico alemão, ele passou por um conflito grande na vida. Ele perdeu um filho assassinado, que levou um tiro, que foi acidental, e depois desse episódio, ele desenvolveu um câncer de testículo. E quando isso aconteceu, ele se questionou, ele era oncologista e ele se questionou, por que isso aconteceu logo depois de eu sofrer esse choque específico? Então, ele começou a dedicar a vida dele a pesquisar por que alguns tecidos respondem a alguns tipos de conflito, né? E ele descobriu que isso é muito específico. Depende do tipo de conflito e da etapa embriológica do tecido é que aquela doença vai se instalar. Aos pouquinhos nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vai ficar mais claro, mas como que a biodecodificação, a nova medicina germânica vem a doença. O que é a doença? A doença, então, dessa outra forma que a gente estava falando, é vista como um problema, não é? Sim. Um defeito, uma disfunção. Para nós, a doença é uma solução do nosso inconsciente para resolver um conflito que está no nível emocional, no nível da psique, em outro nível. Então, olha só, por exemplo, esses tempos chegou no meu consultório um homem que estava com uma infecção de bexiga e não conseguia resolver essa infecção de bexiga. E ele me trouxe isso, e eu já sei o código da bexiga masculina, o que aquilo representa, e eu perguntei a ele, o que foi que aconteceu um pouquinho antes aí dessa infecção começar, em que você possa ter sentido que o limite do teu território foi ultrapassado, né? De repente ele foi invadido. E aí ele falou, nada não. Só que foi quando minha filha nasceu. E aí a gente decidiu que ela ia dormir na cama e eu saí da cama para ficar mais fácil para minha esposa. Olha só, ele falou, não invadiram o meu território. Um serzinho desse tamanho foi lá, invadiu o território e ainda tirou ele de lá, né? O que o inconsciente faz? Ele diz, opa, estou sofrendo uma invasão de território. Eu tenho que buscar uma solução para demarcar esse território bem demarcado. O que os animais fazem para demarcar território? Fazem xixi em toda parte. Sim. O que a gente faz quando tem uma infecção urinária?
Faz xixi em toda parte para demarcar o território. Então, você percebe como é muito específico. E o que é a doença, então? Ela é uma solução para aquele conflito que ele estava vivendo. Opa, eu tenho uma solução. Aí o inconsciente traz essa solução, né? O corpo responde, a biologia responde a esse conflito dando uma solução. Que a gente sabe que não é uma solução efetiva, mas é uma solução biológica. Então, para nós... Para resolver esse sintoma, é preciso resolver o conflito. Que está por trás desse sintoma. Nós, hoje, nós, acho que ocidental aqui, nas universidades, a gente aprende mais a tratar a doença como um problema e com medicamentos mesmo, né? A gente não vê o que está por trás da doença, né? Exatamente. Então... E para nós, às vezes, soa muito novo essa maneira de enxergar essa visão de enxergar que vocês têm, da medicina, que a medicina integrativa tem, né? Quer dizer, é mais uma medicina germânica, eu li alguma coisa que tem a medicina germânica, né? Mas a medicina oriental também tem a ver? Na verdade, assim, a abordagem que eu estou trazendo é da biodecodificação, que tem como base a nova medicina germânica, que foi desenvolvida pelo Dr. Hammer. Mas essa é a única forma de abordar a doença de forma integral? Não. Né? Existem muitas técnicas terapêuticas e muitas abordagens que abordam a doença em diferentes níveis, né? E de diferentes formas. E você falou sobre a medicina convencional. Né? Como é que a gente olha para a medicina convencional, né? De repente, essas práticas integrativas substituem a medicina convencional? De forma nenhuma. Nós andamos juntos com a medicina convencional. Eu, por exemplo, para trabalhar, eu preciso de um diagnóstico médico. Né? Sem um diagnóstico, eu nem tenho como olhar, porque eu não sei que tecido foi atingido, que está respondendo, eu não sei qual é a resposta biológica precisa. Além do diagnóstico, a intervenção da medicina convencional é muito rica e muito precisa. Então, nós precisamos também desse processo. Só que para nós, dentro dessa abordagem, isso não basta. Porque se eu resolvo só o sintoma ou só a doença e o conflito continua ali, o que vai acontecer? Provavelmente vai recorrer, né? Sabe aquele paciente que você trata, volta lá no teu consultório de novo com a mesma coisa. Você trata, volta lá no teu consultório de novo com a mesma coisa. A massa de conflito ainda está ali. Então, ela vai estar procurando o tecido, procurando a biologia para dar uma resposta. Para isso liberar definitivamente, para o problema ser resolvido, é preciso olhar para o conflito, para o que foi instalado, né? A medicação também para nós é algo que, sim, muitas vezes se faz necessário. Veja, eu sempre falo aos meus pacientes, se você for cortar o braço, abrir o braço e fez um corte profundo, você vai precisar levar pontos nesse lugar, certo? Sim. Você chega no hospital, eles não vão dar pontos sem dar anestesia, né? Porque Sim. é muito doloroso, eles vão dizer, nossa, nós vamos dar anestesia e depois a gente costura. Mas você também não vai receber anestesia e dizer assim, não, tá bom, tá ótimo já, não tô sentindo nada e vou embora. Você vai fazer isso? É evidente que não. Então, o que acontece? Se a gente só toma a medicação e não vai buscar a causa do conflito, eu só anestesiei meu braço. O corte tá ali igualzinho, né? Mas eu não tô sentindo, porque eu tô tomando uma medicação que tá me impedindo de sentir. Isso não é a solução. Mas eu também não costuro sem medicação. Então, eu uso a medicação, eu vou ao médico que vai me acompanhar e eu vou buscar terapia, vou buscar um processo que me ajude a mergulhar no conflito. Isso é o processo de sanação completo, né? Legal. Eu anestesiei, eu cuidei, eu limpei, eu lavei, eu costurei, eu depois usei recursos para me recuperar mais rápido. Legal. Eu vejo que no consultório odontológico, para a gente, aparecem muitos pacientes mesmo com gengiva, né, com os dentes com a raiz expostas, né? A gengiva cedeu. Aí existem técnicas de enxertos, várias técnicas para a gente resolver o problema ali, né, de imediato. Mas se ele continuar ali descarregando a força na escovação, né, por
supor, está passando por algum período de estresse ou algum período com algum problema em casa, né? Se ele não se descobrir isso, vai retrair a gengiva de novo, depois que a gente fizer a cirurgia de enxerto gengival, né? Um comportamento que leva ao sintoma, né? Isso. E pra gente, se ele não resolver o conflito, mesmo que ele não faça essa escovação com força, é bem possível que ainda assim ele tenha problemas. Muitas vezes, quando a pessoa procura, o conflito já está resolvido, só sobrou o problema. Um resto do sintoma físico, né? E aí você vai poder ajudar ele nessa recuperação sem ter problema nenhum de recorrência. Agora, se o conflito está ali ativo, ele vai continuar interferindo na recuperação do paciente. Que nem agora, com a pandemia, apareceu muita criança, adolescente, com bruxismo, com apertamento. Aí a gente começa a conversar com o adolescente, com a criança, vai ver que os pais estão se separando, está passando por um período até todas essas mudanças que tivemos, né? De escola, de aula online. Então, vai refletir nos dentes das crianças, né? Com desgastes e bruxismo, coisa que antes não aparecia tanto, né? Era mais em adulto. Interessante você me contar isso, que você está vendo um resultado pós-pandemia no consultório odontológico, porque eu estou sentindo muito isso, mas o meu lugar é o lugar, né, em que se buscam para resolver conflitos. Com um volume muito acentuado de crianças e adolescentes, muito acentuado, e apresentando, inclusive, sintomas que não eram muito típicos de criança e adolescente. Isso fruto desse movimento da pandemia. Eu entendo que em relação à pandemia, nós vamos sentir efeitos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e que talvez a gente não possa prever. Nós vamos precisar acolher os sintomas e entendendo os sintomas e trabalhando neles, né? A gente não tem ideia do que é ser uma criança numa pandemia, do que é ser um adolescente numa pandemia. Eu não passei por uma pandemia na minha adolescência, na minha infância, nenhum de nós passou. Então, a gente não tem ideia do que pode ter acontecido internamente nesse processo de isolamento, nessa falta de contato com o outro, traz um conflito de separação muito importante, né? E vários órgãos vão manifestar isso. Quando a gente pensa no bruxismo, por exemplo, que foi o que você trouxe, né, nesse apertamento, eu preciso travar, segurar. Quando eu travo assim, eu não posso falar, eu não posso deixar sair. Então, o que é que não pode sair? Mas quando eu penso num bruxismo, num movimento, às vezes pode, às vezes não pode. Então, o que é que tem que sair, mas eu não posso deixar sair? Tem que ficar guardado. É isso que a gente precisa descobrir para que essa criança possa relaxar a mandíbula e a maxila, né? E aí, esse descobrir não é um descobrir consciente, Renato. Porque tudo isso é inconsciente, né? Não adianta perguntar para a criança assim, olha, o que é que você quer que saia, mas você não quer que saia. Eu preciso conduzir ela num processo, num protocolo que leve o inconsciente a revelar tudo isso. Ah, muito bom. E como que funciona a terapia da medicina integrativa? Como que você faz lá quando você acolhe o paciente? Então, quando a gente fala de práticas integrativas, Renato, nós estamos falando em várias possibilidades. Nós estamos falando na biodecodificação, mas nós estamos falando também em reiki, teta healing, constelação familiar. Nós estamos falando de barra de axis, de ozonioterapia, de microfisioterapia, de tanta coisa assim que cada uma vai abordar de uma forma diferente, né? Vai fazer uma intervenção terapêutica diferente. Eu vou falar sobre como eu faço essa intervenção terapêutica, né? Dentro das ferramentas que eu tenho. Eu sou consteladora, eu faço constelação familiar, trabalho com teta healing também, com reiki. E hoje, algo que tem feito muito sentido para mim, eu estou assim encantada, é a ferramenta da biodecodificação. A escola que eu frequento, que é uma escola francesa, de Christian Flesch, que traz a biodecodagem. A biodecodagem, ela reúne os conhecimentos da nova medicina germânica com outras ferramentas, como, por exemplo, a hipnose ericksoniana, PNL. E o Christian foi brilhante, porque ele juntou tudo isso e desenvolveu inúmeros protocolos e abordagens para tratar os diferentes conflitos que possam ter. Então, dentro da minha prática,
como que isso acontece? Nós usamos protocolos imaginativos, protocolos através de desenhos, de símbolos, de imagem, que vão trazer o que há de mais profundo no inconsciente, né? E aí, quando nós encontramos o que foi que programou tudo isso, nós vamos trabalhar lá naquele ponto, dando um novo significado para aquele momento que a pessoa viveu, para aquele choque, para aquele conflito que ela teve, ressignificando aquilo, aportando recursos para que ela tenha um outro referencial interno. Então, a partir daquele momento, aquele conflito deixa de ser uma questão, deixa de estar ali. E então ela não precisa mais apresentar o sintoma. Muito, muito bom. O paciente às vezes tem pressão alta, tem dores de cabeça, enxaquecas, que toma remédio, só fica tomando remédio durante anos, né? E não resolve. Então, vocês vão buscar o programa lá na origem mesmo, para a pessoa se libertar de ficar tomando um medicamento aí para o resto da vida, né? Exatamente. Dentro da biodecodagem, a gente entende que tem um momento preciso que desencadeou o problema, né? Então, nós vamos primeiro encontrar esse momento. Qual foi o momento? E é um momento, um instante preciso. Não é uma fase. Às vezes a pessoa diz, nesta época eu estava. Não, não é nessa época. É um dia, um horário, tinha um local específico, algo que aconteceu assim num instante preciso e que causou o que a biodecodagem chama de biochoque, né? E aí, encontrando esse momento que desencadeou dentro do protocolo, nós vamos levar o paciente mais atrás, no que programou aquele conflito. Porque, veja, funciona mais ou menos assim. Imagine que aqui no meu celular eu baixo lá na loja um aplicativo. Quando eu baixei, ele já faz parte do celular, certo? Sim. Mas não quer dizer que ele está funcionando, ele só está ali. Nesse momento, eu baixei o programa. Aí, o dia que eu quiser usar o aplicativo, eu vou lá e toco no aplicativo e ele, abre e a partir daquele momento ele está funcionando. O momento que desencadeia esse sintoma é o que eu cliquei ali. Então, algo aconteceu que ligou o programa. Mas o programa não foi instalado naquele momento. Ele foi instalado antes. Então, eu preciso correr até o momento em que ele foi instalado. Porque senão eu só fecho o programa. Se eu tratar o que desencadeou, eu só fechei o programa, beleza. Quando tiver alguma coisa que toque ali de novo, abre de novo aquilo. Então, eu preciso ir lá atrás, no que programou, no momento que programou, e esse momento, ele pode estar onde? Ele pode estar na infância, ele pode estar na vida intrauterina, pode estar nos nossos antepassados. E nós recebemos isso como uma herança epigenética, né? Hoje se fala muito em epigenética. E tá ali, o programa tá ali. No momento em que eu vivo um choque que tem relação com esse programa, eu abri o programa. Então, a gente faz isso, a gente trata lá atrás, pensando que pode estar em vários momentos, né? Não só meus, mas também daqueles que vieram antes de mim. Nossa, muito legal. Que nem para nós, chega às vezes paciente também, que ele quer tratar, mas ele tem um bloqueio ali, não consegue se entregar para o tratamento, né? Então, às vezes, ele tem que buscar isso, né? Aonde que está esse bloqueio para ele conseguir levar o tratamento odontológico ali com mais tranquilidade, né? Senão parece que é uma tortura cada vez que ele vai para a consulta ali, né? Sim, e no teu caso, eu imagino que você deva receber também pacientes com muito medo de dentista, né? Sim. É um medo até comum na nossa sociedade, né? Que, enfim, e tem muito medo também do médico, do clínico geral, do pediatra, medo da injeção, medo da medicação, de fazer exame. E isso é um conflito à parte. E se eu não trato esse conflito à parte, todo o resto fica comprometido, né? O medo ele potencializa a massa conflitiva em qualquer situação. Então, imagina assim o conflito como uma massa mesmo, que tem um volume, que pode ser deste tamanho, deste ou deste. O conflito por si só já tem essa massa. Sim. Quando eu acrescento medo a esse conflito, essa massa... Como se fosse um fermento. Exatamente, Renato, como se fosse um fermento. Joguei fermento e aquilo cresce. Então, eu já não estou lidando com aquilo que mas eu estou lidando
com Sim. tudo isso. Então, o medo, por exemplo, é um tema muito importante de lidar. A gente faz isso antes de todo o resto dentro da terapia, porque senão todo o resto vai ficar comprometido. Sim, que às vezes para o paciente ter um tratamento legal e para ele conseguir dar sequência no tratamento, vale a pena ele procurar, né, um atendimento, uma terapia, justamente para ele ressignificar isso tudo, né, na vida Sem dele dúvida. e conseguir finalizar, porque muitas vezes começa, termina, começa, para, vem uma consulta e daí já não volta, né? Isso é uma visão tão legal, né, Renato? Porque eu muitas vezes ouço como se as práticas integrativas estivessem concorrendo com a medicina convencional. Entendi. Isso que você me traz agora é uma visão de um dentista que diz: o meu trabalho vai ficar mais fácil e vai ter mais resultado se eu contar com essas práticas também, com essas possibilidades. E é a mesma coisa do lado da pessoa que trabalha com a terapia. Porque se eu contar com um médico que acompanhe e que a gente possa estar junto nesse trabalho, Acabou. uma coisa é eu recuperar uma lesão com uma pomada. Outra coisa é dizer, não quero a pomada, não quero acompanhamento, eu quero só o processo. É possível também? É. Mas olha só, você tem tudo isso que pode acelerar também o processo e pode ajudar. Nada precisa ser descartado. Sim. Nada. É só uma soma, né? É um trabalho conjunto. Todos têm a ganhar, né? O paciente, nós, né, profissionais. E a gente tem que estar tendo essa busca justamente para poder passar essa dica, essa informação para o paciente. Ao invés de enfiar um tratamento goela abaixo, né? Você fala para o paciente, procure uma terapia alternativa, procure tranquilizar e venha fazer o tratamento depois com tranquilidade, né? Exato. E hoje, Renato, existem tantas possibilidades, que eu acho praticamente impossível que a pessoa não se identifique com uma delas, né? Você pode fazer um acompanhamento com um psicólogo, não se identifica? Você pode fazer uma constelação, você pode fazer um tratamento com a biodecodagem, com a biodecodificação, você pode fazer barra de axis, microfisioterapia, tem tanta coisa boa. Tem um leque de ferramentas, né? O que você gosta? O que é mais fácil para você? Né? Qual é a tua porta de entrada? Se eu tiver que ficar falando muito, não vai rolar. Então, busca uma microfisioterapia que, através do toque, ela vai liberando as memórias emocionais no corpo. Olha só que lindo. Precisa de um outro passo. Então, eu procuro um outro recurso. Mas tem muita coisa. E se tiver abertura e disponibilidade para isso... Mas isso que você está falando é legal, até mesmo para a gente, né? Muitos profissionais da área de saúde nem sabem dessas informações, desse leque de ferramentas que existe, né? Então, nós, tendo um mínimo de informação para poder orientar o paciente, que nem você falou, eu não gosto de ficar conversando muito, mas tem outras técnicas, outras ferramentas, procure um terapeuta, converse. Só de passar essa orientação, o paciente isso daí hoje, a gente tem que ter isso, essa visão integrativa, pensar no paciente como um todo, justamente porque o paciente está carente de informação, né? Exato. E a gente, uma dica que dá, ou passa um conforto em relação que tem tratamento, tem várias opções de tratamento, o paciente fica feliz, né? O nosso compromisso único é com a cura, né? É com essa possibilidade de uma vida saudável, que tenha qualidade. Então, por que não usar todos os recursos que estão disponíveis, né? Se o paciente assim quiser. Sabe que uma das nossas tarefas ali no espaço, no Reconhecer, Renato, é justo comunicar sobre esses recursos ao mundo. Porque me parece que as terapias integrativas, essas práticas ficaram escondidas no porão. Assim, é algo tão rico, mas que não se difunde, que não se fala, que não se mostra ao mundo, assim, com tanta força quanto outros conteúdos, por exemplo. Então,
nós temos insistido muito nisso, em levar esses temas para os meios de comunicação, em levar esses temas, e agora você acaba de me dar uma ideia que é por que não ir até esses profissionais da saúde? Né? Sentar com esses profissionais como você e dizer, olha, você conhece essas possibilidades que podem te auxiliar e auxiliar os seus pacientes? Né? É verdade. Porque vocês não têm obrigação de saber tudo isso também, não é a área de vocês. Sim. É a nossa área que precisa ser apresentada de alguma forma. Sim, a nossa formação é mais voltada para passar medicamento, né? Então, por si só, a gente já as pessoas têm um pouco de receio, né? Mas hoje eu percebo que cada vez mais os pacientes estão chegando no consultório, procurando informação sobre a terapia integrativa, né, pedindo o que a gente acha, então, pedindo a nossa opinião. E é importante nós nos atualizarmos, né? Sim. Justamente para poder passar essas informações para o paciente. Tem paciente que procura a gente com a intenção que tem os metais na boca, querem tirar esses metais por causa do mercúrio, não faz bem, aquelas restaurações antigas e tal, né? Então eu acredito que está aumentando cada vez, o pessoal está conhecendo cada vez mais, né? Isso. A medicina integrativa. E se conhecendo cada vez mais, né, Renato? Que é um processo de se conhecer enquanto ser humano que é integral. Que não é só corpo, que não é só cabeça, que não é só emoção, que não é só boca, que é tudo isso. Né? Quando você fala dos metais pesados, por exemplo, a gente tem uma terapeuta lá no espaço, a Helenice, que trabalha com desintoxicação e liberação de metais pesados. Olha só que legal, né? Você sabia que isso existia? Não. Então, e ela trabalha, entre outras coisas, ela tem um leque grande de atuação. Uma das coisas que ela trabalha é essa. E que a gente precisa comunicar ao mundo, né? Então, com certeza a gente não vai saber tudo sobre tudo, né? Eu, Tatiane, não vou ter como saber tudo de odontologia e você não vai ter como saber tudo de práticas integrativas. Mas que bom que a gente se conhece. É verdade. E que bom que a gente pode dizer assim, olha, Renato, eu tô com um paciente assim, você pode me ajudar? E o contrário também, né? Eu não acredito num mundo em que a gente pense que pode fazer as coisas sozinho. Sim. Eu acredito que a gente está aqui, não tá junto por acaso. Se desse conta sozinho, nascia cada um numa ilha, isolado, sem precisar de ninguém, né? Se a gente está junto, é para trabalhar junto. Sim, sim. E a área da saúde, que o paciente nos procura já tão debilitado muitas vezes, né? A gente trabalha o emocional, é tanta coisa envolvida, tem a parte técnica, né? Nós da odontologia, que a gente tem que estar se desenvolvendo cada vez mais. Mas essa parte emocional nós também temos que nos preparar, né? Justamente para acolher bem esse paciente. Até hoje tem cada vez mais implantes modernos e por causa dessa busca da medicina integrativa, a gente tem os implantes de cerâmica, implantes de zircônia, os implantes brancos. Então, muitos pacientes já estão nos procurando justamente para não ter nada de metal na boca, né? Então, são implantes osseointegráveis também. E eles têm a mesma função do implante convencional, né? Que é esse cinza. Mas ele é branco. Sem agredir. Então, já é uma procura... os pacientes estão cada vez mais procurando por esse implante. E as indústrias estão se preparando cada vez implantes melhores para estar atendendo esse tipo de mercado, né? Quanto mais consciência todos nós tivermos, mais a ciência vai se voltar para isso, né? Quanto mais nós não aceitarmos aquilo que prejudica, aquilo que danifica, mais possibilidades como essas nós vamos ter. Sim. E na terapia de vocês, você falou um pouco, você falou várias, né? Que você atua mais é na... Hoje eu trabalho muito com a biodecodagem, que é essa que eu estou em formação ainda pela Escola Francesa, via Instituto Cíntia Chiarelli aqui no Brasil. E hoje é o carro-chefe, né? É o que eu tenho me debruçado, que eu tenho pesquisado muito, estudado muito. Eu estou absolutamente encantada com os recursos,
porque me parece que ela cerca várias questões que algumas ferramentas que eu tinha não abordavam. Então, essa é a que eu tenho dedicado boa parte da minha vida para mergulhar nela. Junto com isso, eu trabalho também com constelação familiar, que olha para o sistema familiar, olha para o sintoma que a pessoa tem, seja físico ou não, através do sistema familiar dele, né? O que o sistema conta sobre isso? Tem algum emaranhado no sistema, algum conflito que faz com que essa pessoa permaneça nessa situação, nesse estresse, nesse conflito? A constelação familiar olha dessa forma. Dentro da biodecodagem, a gente também olha para questões transgeracionais. Hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento e era uma constipação de um bebê. Ela tem 3 anos e com uma constipação severa, sem nenhum outro diagnóstico associado, né? Intestino perfeito, sem nenhuma questão, mas com essa constipação só consegue evacuar com a ajuda de medicamento e tudo mais. Precisou já fazer procedimentos mais invasivos para evacuar e a mãe é que veio, né? Porque nessa idade a criança está em simbiose com a mãe. Então, a gente olha para a mãe e antes de olhar para a criança, com certeza é um conflito, né? Que a mãe viveu. E aí, veja só, dentro desse horário que eu tive com ela trouxe isso. Eu já tenho os códigos da constipação, que tem a ver com as fezes, com a sujeira, uma sujeira que ela possa ter vivido. E quando a gente pensa nessa retenção, em não sair, em ficar ali, também me remete a questões do tipo, por que esse alimento precisa ficar todo, não pode sair? Tem alguma sensação de falta, de que algo vai faltar, que vai me faltar alimento, que vai me faltar sustento, e por isso eu preciso segurar tudo? Então, eu vivo uma sujeira que eu não deixo sair, porque se sair vai me faltar. E aí, eu perguntei a ela, né? Na gravidez, você viveu algo que te parecia uma sujeira, mas que talvez você tenha ficado ainda submetida por uma questão de sustento? Aí, na hora, ela falou, claro que sim. Eu estava num trabalho onde o ambiente todo era hostil, aquilo me parecia uma sujeira enorme, mas eu estava num contexto que meu marido não estava empregado na época, e se eu saísse, a gente ia passar fome. Vocês entenderam? Você percebe como é que o corpo reage? Então, peraí, então não vai sair nada, eu guardo, eu fico com tudo, com o alimento, mas também com a sujeira. E quando a gente foi voltando, né, dentro do protocolo para descobrir aonde que isso começou num antepassado, que estava num casamento cheio de sujeira, mas que a sensação era que se saísse do casamento ia morar na rua, ia passar fome. Entendi. Então, olha só, e por quantas gerações isso foi sendo guardado, e agora a bebezinha está lá, dizendo, também tem que segurar tudo, porque vai faltar. Então, a gente faz um trabalho dentro da biodecodagem também com o transgeracional, com os nossos antepassados, com aqueles que vieram antes. E como isso é possível, Renato? Porque nós temos todas as informações. Quando eu falo genética, isso é muito claro, não é? Que eu tenho todas as informações dos que vieram atrás de mim. Mas hoje a gente sabe que não é só genética, tem também a epigenética. Eu carrego comportamento, eu carrego informações de conflitos, outras coisas que também vieram antes de mim. O ambiente que eu estou inserido. Tudo, nada fica para trás. Então, nós somos a soma de quantos antes de nós. E essa soma está toda aqui, guardada na memória do meu corpo, no meu inconsciente. Quando eu vivo algo, né, como no caso dessa mãe, ela viveu na gravidez uma situação assim, a memória toda é ativada. E no caso, a filha que estava ali não sabia se aquilo era dela ou não era, e já tem toda essa informação também, ativa o sintoma. Isso é muito, muito legal, né? Não é? A hora que você fecha o diagnóstico, assim, deve ser bem recompensador, assim, para ti, né? Olha, eu tô tão encantada com a biodecodagem. Quando a gente faz essa pergunta, né, com base no sintoma que o paciente trouxe e nos códigos que a gente tem, e o paciente de cara fala, porque é automático, a pessoa fala, nossa, eu estava vivendo, parece até que a gente é um pouco vidente, né? Você fala, nossa, eu adivinhei. Não adivinhei.
O corpo dela me contou. Eu só peguei as informações do órgão, do tecido e tudo mais e falei, é isso aqui. É uma questão, é biológico. Então, assim, o nosso corpo é muito preciso. Essa é a grande sacada da biodecodificação que vem do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. Que ele diz assim, você faz um problema ósseo no dedo indicador da mão. Por que é no dedo indicador da mão? Por que não foi nesse dedo? Ou por que não foi no pé? Ou por que não foi em outro lugar? Porque tudo tem uma informação. Quando a gente fala dos dentes, por exemplo, cada dente tem uma conotação diferente. Se eu falar dos caninos é uma coisa, se eu falar do molar é outra, porque depende da função que ele tem, que ele desempenha. Então, a biologia é muito precisa e é encantadora. E eu, Renato, como eu sou pedagoga de formação, eu não sou da área médica, da área biológica, inclusive biologia foi a matéria que eu mais, assim, horrorizei na faculdade, tive dificuldade. E agora tô assim, encantadíssima, pesquisando muito, estudando muito, porque como o próprio Christian fala, a biodecodagem está em construção. E ele é muito generoso e tem uma visão assim muito... ele partilha muito tudo isso e nos incentiva a pesquisar e descobrir também. Descobrir novos códigos, fazer novas descobertas a respeito desse mundo todo. Tem sido encantador. Imagino mesmo. Porque é muito frustrante, né, para o dentista ou para o médico, a gente ficar receitando ali, né, para o médico, por exemplo, né, um remédio para diabetes. Daí vem renovar a receita de tempo em tempo, 5 minutinhos ali, já passa. Uhum. E não vai buscar a origem mesmo disso, que às vezes a pessoa pode deixar de tomar um medicamento, né? Se ela se conhecer, buscar isso, né? Ela pode parar de tomar uma medicação para pressão, pode vir a parar, já aconteceu Sim, lá, né? Toda hora. Toda hora. Olha só, teve uma senhora que eu atendi que foi também um caso muito lindo. Ela chegou com sintomas pós-Covid. E a minha sala fica na parte de cima, né, da clínica. E ela subiu a escada, entrou e sentou. E eu precisei dar, não sei, uns 5, 10 minutos para ela conseguir conversar comigo. Porque não conseguia respirar, qualquer esforço, falar era muito difícil. Eu fiz um trabalho com ela, Renato, de 15 minutos teve o protocolo, 15. E aí, depois que terminou o protocolo, eu falei, agora eu quero testar, né? Eu falei, vamos tomar um chá comigo lá embaixo na sala? E daí a gente já volta, porque eu queria ver ela descendo a escada e subindo de novo. E aí, eu levei, voltei. Quando ela subiu a escada, a filha dela estava ali embaixo, e elas ficaram olhando, ela ficou olhando assim, né? Nossa, como é que ela tá subindo a escada? E ela terminou de subir, conversando comigo, e aí eu falei para ela, e agora, como a senhora tá? Ela falou, eu tô respirando, eu não tô sentindo. Enfim, depois ela foi embora e a gente precisa de um tempo para ver até onde isso foi, se vai precisar olhar novamente. Nesse caso não precisou, foi esse único episódio, esse único atendimento. E aí ela me mandou notícias dizendo, olha, tô dirigindo de novo, tô mexendo no meu quintal de novo, que eu não conseguia mais, tô fazendo... E aí foi uma pessoa que é muito legal, porque quando ela tem algum sintoma físico, ela grita. Sim. Ela fala assim, tem uma outra coisa, agora eu quero ver isso, porque agora tá aparecendo tal coisa. Uhum. Porque ela viu o quanto isso... Ajudou, né? Sim, contribuiu no processo dela de solução. Então, sim, tem casos que a gente vê na hora. Dependendo do sintoma, a gente precisa de um tempo, né? Por exemplo, esses dias eu tratei um cisto no ovário. E aí, a gente precisa de um novo exame para ver o que aconteceu depois de um tempo. Então, a gente dá um tempo, ela fez um novo exame e mandou, Tati, aqui, ó, acabou, não tem cisto. Foi embora. Então, depende do tipo de sintoma, a gente vai ver a curto prazo, mais a longo prazo, né? Mas isso acontece, sim. Na verdade, é para isso que a gente trabalha, né? Eu só faço tudo isso porque eu acredito nessa possibilidade. Se a pessoa vai chegar até lá ou não, depende, né? Sim. Muitas vezes... ficar sem o sintoma não faz parte do processo dela ainda. E tá tudo bem, a gente aceita e contribui até onde for possível, né? Mas que é possível, com toda certeza. Né? Bastante paciente já está nos procurando, já fizeram terapias, cada vez mais eles
procuram essas informações, né? Mas que bom que esse movimento está crescendo, né? Está tornando cada vez mais conhecido entre a área da saúde, né? Porque que nem nós estávamos falando, auxilia muito bem, só faz bem, né? Com certeza. Daí tem discussões desnecessárias sobre certos assuntos, porque mal não faz. Nenhum. Né? Exato. Quando você fala discussões desnecessárias, para mim faz muito sentido, porque a gente fica discutindo em torno de uma coisa que, ok, qual é o prejuízo disso? Isso. Se isso for feito de forma responsável, né, Renato? Se a pessoa chega no meu consultório e eu digo assim, olha, larga teu tratamento agora, não é mais nada disso, não vai ao médico, não vai ao dentista, não toma medicação. Mas aí é porque eu não sou uma boa profissional. Sim. Porque eu estou sendo irresponsável, né? Se eu for responsável, a gente jamais vai afastar o paciente do acompanhamento médico e tudo isso. A gente só vai acrescentar algo que pode trazer muito benefício. Então, qual é a discussão mesmo, né? Sim. É igual você falou, a gente tem que ter a consciência que está sendo tratado por um bom profissional, né? Mas a gente tem que buscar essa informação também, conhecer melhor essas terapias, justamente para dar crédito para os nossos pacientes. Realmente, procura, isso vai fazer bem para o nosso tratamento e não ao contrário, né? E experimentar, Renato. Porque quando você passa pelo processo, conhece com propriedade. Fala assim, olha, eu sei, eu passei. Eu passo pelos meus próprios processos o tempo todo, né? Esses dias eu estava saindo de casa e falei, gente, estou indo para terapia. Aí o meu filho de 10 anos falou, você na terapia, que vergonha. Aí eu falei, por quê? Ele falou, você é terapeuta. Eu falei, exatamente. Se alguém vende chocolate e diz que não come, você compra? Eu não. Eu vou desconfiar. Eu vou falar assim, como assim? Né? A pessoa não come do próprio chocolate? Sim, eu faço terapia. Eu tenho muitos ganhos nos processos. Eu testo, né? Então, por exemplo, ano passado, com os conhecimentos que eu já tinha dentro da biodecodagem, da biodecodificação, eu fiz um passo a passo num programa para lidar com sobrepeso. E eu estava com sobrepeso, né? Eu, depois de uma fratura que eu fiz no joelho, eu engordei 20 quilos, né? E aí, eu falei, bom, agora que eu criei o passo a passo, eu quero experimentar esse passo a passo. Então, contei com a ajuda de colegas terapeutas, né? Porque a gente não se auto-aplica nada disso. E passei pelo processo. Eu não mudei mais nada. Eu não mudei minha rotina de exercício, eu não mudei minha alimentação, eu não mudei nada. E eu perdi 10 quilos em 4 meses. Só trabalhando com o conflito. E no caso do sobrepeso é bem complexo, porque podem ser vários conflitos associados, sabe? Ainda estou em processo, ainda não terminei. Mas funciona sim. Quantas pessoas a gente conhece que ficam brigando com o peso a vida toda? Sim. E aí você vai falar assim, não, mas a pessoa precisa fazer dieta, precisa fazer exercício. E aquele que faz dieta, conhece alguém assim? Que faz dieta, que faz exercício e não perde uma grama. E você também conhece com certeza aquele que come como um louco, não faz nada e não engorda. Sim. Por que é que isso acontece? Né? Ah, porque beber refrigerante engorda. Então, todo mundo que bebe refrigerante é gordo. Não. Ah, porque fazer exercício todo dia emagrece. Então, todo mundo que faz exercício todo dia é magrinho. Não. E eu não estou dizendo que não é para comer bem e nem para fazer exercício. Não estou dizendo isso. Mas, no caso do sobrepeso, também é um sintoma físico, assim como qualquer doença. E traz um conflito associado. Então, nós precisamos olhar o conflito, né? Que cada ser humano é um, cada pessoa é um, cada um, né? Não é uma receita de bolo, né? Exatamente. Então, cada um tem que encontrar, o profissional vai ajudar a ele encontrar um tratamento ideal, né? Para ele poder se encontrar e auxiliar, né? A medicina integrativa vai auxiliar no tratamento convencional também, né? Exatamente. E quando você fala que cada um é um, me lembra muito sobre a forma como a gente vê o mundo e as coisas. Porque o conflito, ele nunca acontece daqui para fora, e sempre daqui para dentro. Não é o que me acontece, mas é como eu vejo o que me acontece.
Muitas vezes as pessoas passam pela mesma situação juntos, né? Sei lá, acontece um acidente de carro e nós dois estamos juntos. E eu vou lidar com isso de uma forma e você de outra forma, que a nossa forma de entender aquela situação é diferente, né? Eu brinquei esses dias, num outro lugar que eu estava, eu falei assim, imagina que alguém entra aqui e vai me dar um tapa, vai dar um tapa em você, vai dar um tapa no Thiago. E aí, eu vou chorar sem parar. Você levanta e vai dar um outro tapa. E o Thiago vai rir, vai falar assim, que louco entrar aqui e fazer isso. Por que isso acontece? É o tapa que tem o poder de nos deixar ou chorona, ou brava, ou achar graça? É o que eu tenho aqui dentro que encontra com aquilo. Então, nunca vai ser, ai, tadinho, olha o que aconteceu na vida dele. O problema não é o que aconteceu. O problema é como ele vê aquilo que aconteceu. E aí a gente pode estar se convidando o tempo todo, Renato, a ver as coisas de modo diferente. Sim. A olhar a vida sobre outro ângulo, a se convidar a olhar diferente. E para isso nós precisamos olhar para dentro, para nós, para as nossas questões, para os nossos traumas, para as nossas dores. Porque quando tiver ferida aqui, alguém tocar, vai doer. Quando programas estiverem aqui, alguém tocar, vai ativar. Então, eu preciso olhar para essas feridas, para esses programas, cuidar de limpando isso, porque aí o mundo me toca de várias formas e eu não pegou nada, nenhuma dor, não pegou nenhum problema. Então, eu não vou reagir de uma maneira que causa danos para mim ou para o mundo, né? Mas é um olhar para dentro, sempre, sempre. Sim, e cada paciente responde, né? Nós, na cadeira odontológica, ali a gente percebe, né? Cada um responde de um jeito, a dor, a sensibilidade, né? Às vezes a pessoa está passando por algum trauma ou lembra de alguma coisa lá no passado dela que causa um bloqueio nela ali, né? Exatamente. Então, até redirecionar isso daí vai deixar com que o paciente fique feliz, fique mais aberto para o tratamento, né? Sim. Do que o profissional fechado que não se importa com tudo isso. Aqui é uma restauração, aqui é só tirar um dente. É tanto, vamos tirar o dente. Às vezes a pessoa não é isso que ela espera, ela quer que você veja... Tem um acolhimento, né? Um acolhimento, tudo, né? Desse ser que é integral. Porque a agulha que você usa é a mesma, né? Em todo Sim. mundo. Por que ela causa uma dor absurda e insuportável, o outro não senti nem isso, já fez, nem sei o que você está fazendo. Sim. Porque cada ser é único. E é muito bonito isso, e para mim é o único caminho que faz sentido, que todos nós que atendemos pessoas possamos olhar para cada um nessa identidade única que ele tem e respeitando isso. Porque não dá para você... olhar para a hipersensibilidade de um paciente, por exemplo, e dizer, poxa, não devia ser assim. Fresco. Ai, que fresco. Ai, como que não aguenta? Tem que aguentar. Porque o fulano lá toma e não fala nada. O fulano não tem dores nesta área, mas tem em outras. Talvez vá fazer alguma outra coisa lá. Né? Você nunca viu um homem, às vezes tem uns memes, né, que mostram um homem muito forte, lá vai tomar uma injeção e desmaia. Eu falo, mas como pode? É o tamanho desse homem, aguenta a pancada, ergue peso, não sei do... E aí uma agulha desmaia. Mas qual é a experiência que ele tem com isso? Qual a experiência que os antepassados dele têm com isso? A gente é uma construção. E quando a gente sente respeito pela dor do outro, a gente vai sentir pela nossa própria dor. Né? Porque quando a gente é cruel com a dor do outro, a gente também vai ser cruel com a nossa. Não vai se permitir, também vai achar que é frescura, né? Que não pode, não pode. Dor é dor. A gente tem que dar uma atenção, né? É o que eu falo para nossa equipe lá, né? A parte mecânica, a gente é bem treinado, a gente faz o dia a dia, né? O nosso dia a dia. Porém, eu falo, cada paciente tem um momento, está esperando para aquele procedimento, se organizou para fazer isso. Então, nunca vai ser uma cirurgia de implante igual, né? A parte técnica ali para nós pode ser ou uma restauração, né? Por trás desse atendimento tem todo um ser humano, uma pessoa que está ansiosa
né, para tratar, para resolver isso também, né? Então, hoje o dentista, né, não pode focar apenas no dente do paciente, né? Senão ele vai estar fadado ao fracasso, né? Porque hoje não está tendo mais espaço para esse tipo de odontologia, né? Nossa, Renato, que bacana ouvir você falando isso, né? Com toda essa visão integral do ser humano mesmo, de respeito, entendendo que a formação profissional da tua equipe não está concentrada só na formação técnica, que isso você já tem de sobra, mas que precisa olhar para tudo, né? Eu tenho um trabalho que eu faço também, que é um workshop que eu dou de comunicação não violenta. Que é assim, como é que eu me conecto com o outro de fato? E não fico só, né, nesse encontro superficial. Como é que eu me conecto com a necessidade do outro, com o que ele sente? E me conecto também com a minha necessidade, com o que eu sinto. E tem tudo a ver com isso que você está falando, né? O quanto a gente precisa buscar essa forma de estar no mundo conectada. Sim. E esse olhar amoroso, respeitoso, né, que tem essa compaixão com o outro. Incrível. E evoluir isso daí, né? A odontologia, a medicina, né? Porque é tão triste quando você acompanha, né? Que nem eu acompanho meus pais, meu pai no médico. E aí é um atendimento que não é legal, aquele atendimento rápido, que não se importa com a pessoa. Então, os dentistas, os médicos têm que procurar evoluir esse tipo de atendimento, né? Para deixar, né, o paciente, o tratamento mais assertivo, né? Todos nós, médicos, terapeutas, dentistas, todos nós recebemos pessoas em dor. Só recebemos pessoas em dor. Ninguém vem na minha sala me contar que ganhou na loteria, que está feliz, né? Ninguém chega na tua sala dizendo assim, eu vim porque eu tenho certeza que eu estou ótimo, que meus dentes estão perfeitos. Ninguém. Então, assim, se a gente sempre recebe alguém em dor, como é que tem que ser esse lugar, essas pessoas que recebem a dor? Precisa ter acolhimento, com toda certeza. Precisa trazer segurança, respeito por aquela dor, né? Respeito pelo aquele sintoma. É imprescindível mesmo, Renato. E é igual você falou, né, também. A gente também é paciente, né? A gente também tem que passar por tratamentos, passamos por terapias, né? E às vezes vale a pena a gente, que nem você citou ali, a gente se entregar até para depois encaminhar um paciente com mais autoridade, né? Que daí a gente passou pela terapia, né? E ajudou muito nós, porque a área da saúde, ainda mais com a pandemia, ficou muito maluca também, né? Todo mundo trabalhando com medos, e isso tudo contamina a gente com preocupações de contaminar familiares, alguns, né? Então, que nem acontece de levar para casa e um familiar, perder um familiar, e você pensa que foi você. Então, a área da saúde é interessante a gente se ver como paciente também e procurar essas alternativas de tratamento, né? Sim, porque para além de ser dentista, você é um ser humano. E eu não conheço um ser humano que não tenha questões para lidar. Eu conheço muitos seres humanos que fazem de conta que não tem questões para lidar. Isso eu conheço um monte. Agora, alguém que não tem, que fala assim, não, tô zerado, não tenho nada. Não existe. O que acontece é que nós somos treinados para esconder as nossas questões e para dar conta, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que dar conta, eu tenho que... É tanto tenho que, Sim. que nós não nos autorizamos a olhar. E, Renato, para vocês, homens, é pior ainda. Parece que socialmente existem mais proibições ainda em buscar ajuda, porque tem que dar conta. Eu sou homem, né? Sim. Eu sou macho, eu porque sou cresce forte. assim, né? Homem não chora, não sei o quê, né? Homem não chora. Como assim? Não existe glândulas lacrimais nos homens, então retiraram, removeram. Claro que o homem chora. É uma proibição. Mas é preciso trabalhar nisso para se permitir. E aí o homem não chora. Mas o que acontece? Fica segurando o choro, fica segurando a expressão das emoções. Quem é que vai contar que o que está sofrendo o corpo? Sim.
né? Vai ter uma pressão alta, vai bruxismo, apertamento. Tudo, câncer, dentes, qualquer câncer. coisa. Por quê? Porque Desenvolver um câncer, né? um dos critérios, inclusive, que o Christian traz no biochoque, dentro da biodecodagem, é que para se instalar um biochoque, aquilo precisa ter sido vivido sozinho, em solidão. O que é viver em solidão? Não tem ninguém em volta? Não. Pode ser que tenha um monte de gente em volta e eu mesmo assim esteja vivendo aquela dor sozinho, dentro de mim. Essa dor não foi expressada, não foi dita, não foi compartilhada. Olha o quanto é importante. Talvez só se a gente tivesse o hábito de expressar, já evitasse um monte de sintoma físico. E expressar é chorar, é gritar, é falar, é socar uma almofada, enfim, sim, é colocar isso para fora. E eu sinto que, infelizmente, ainda os homens vivem essa pressão social de que não pode expressar. Você pode até expressar raiva, agora chorar, por favor, isso não pode. É verdade. E até mesmo a questão da saúde, né? A gente tem que ver a saúde como um todo. Não adianta eu restaurar a saúde bucal, só que o paciente está com outros males ali passando. Esse paciente não está com uma saúde integral, né? Não. Então, eu resolvi a parte bucal, dental dele e encaminho ele para dar sequência para restaurar a saúde como um todo, né? Porque a saúde é a integridade disso tudo, né? Isso. E é importante a gente pensar que sim, é possível viver saudável, porque me parece que nós acostumamos a estar doentes. Nós vivemos numa sociedade em que parece que é normal ter sintoma, que é normal não estar bem. E só tenho diabetes, só tenho pressão alta. Né? Não, eu tô paciente... bem. Eu só tenho isso, só tenho aquilo, só tenho aquele outro. Uhum. Parece que eu envelheço e eu preciso ter diabetes, eu preciso ter pressão alta, é uma condição da velhice. Eu tenho um pai que tem 72 anos e não tem nada. É atleta, corre na rua. Olha que maravilha. E assim, cadê a regra, então, que toda pessoa idosa precisa estar vivendo nessas condições? Isso não existe. Então, nós não precisamos continuar doentes. Nós podemos, sim, viver com saúde. E tudo isso que a gente falou, tanto a medicina convencional como todas essas práticas, podem nos levar a isso, a esse estado de bem-estar e saúde. Bem-estar e saúde, né? Tati, obrigado pela oportunidade aí de separar o seu tempo para vir conversar com a gente. Quanta coisa boa, quanta informação legal. Isso daí foi só um start que a gente pode... É muita coisa para falar, né? Renato. Então, eu queria que você passasse uma dica de um livro que você acha interessante para começar, assim, uma leitura fácil, para ter essa visão, para abrir essa visão, assim, em relação à saúde, a medicina integrativa, uma leitura fácil, assim, não muito profunda, né? Então, se a gente estiver falando com profissionais da área de saúde, eu indicaria um livro chamado Sentir para Sanar, do Christian Flesch, que vai contar um pouquinho sobre isso, sobre a doença, dentro dessa perspectiva do conflito e tudo mais. Mas se são as pessoas que não são da área, que não são pessoas que ajudam outras pessoas, né, mas que querem olhar para si próprias, eu indicaria algumas coisas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tem um livrinho que eu adoro que chama Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. Ele é um livro muito simples e que traz é como se fosse uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar para a vida. E não fala de doença, nem de sintoma, nem nada disso, mas fala de um caminho para a paz, de um caminho para viver bem. Se relacionar bem, eu acho que ele pode agregar. Tem um monte de outras leituras, mas ótimo, agora que eu lembrei foi essa. Tá ótimo, obrigado. Daí fica registrado aí para o pessoal que queira interagir, entrar mais dentro do assunto, procurar esses livros, né? Dar um start nos estudos em relação à saúde como um todo, né? Claro, e tem muita gente boa falando disso na internet, tem muito canal bom no YouTube, tem muitas fontes, né? Quem quiser saber, tem, assim, por exemplo, eu tô com pressão alta e eu quero entender qual que é o código da pressão alta.
Pode procurar na internet lá, pressão alta, biodecodificação. Já vai ler um pouquinho sobre isso. Só isso é suficiente, Tati? Às vezes vai trazer um bom insight. E muitas vezes você vai procurar um profissional que vai te ajudar nisso também. Legal, obrigado. Tati, deixe seu contato, suas redes sociais para o pessoal que tem interesse e quiser saber um pouquinho mais, né, sobre o nosso trabalho, sobre o teu trabalho, pode te encontrar. Ok, então a minha rede é Tati R.A. Silva. Eu falei Tati Ágil, mas tem o Silva aí no meio também, e a rede está assim. E também tem a rede do nosso espaço, que é o Reconhecer. Reconhecer com S, porque é de ser mesmo, e CL de Campo Largo. E então, no Instagram pode me procurar nesses canais. E tem o meu canal do YouTube também, que é Tatiane Silva, quem quiser procurar por lá. Eu vou estar super, super à disposição. Quem quiser saber um pouquinho mais, bater um papo, conversar, manda mensagem também lá. Legal, Tati. Muito obrigado mais uma vez, tá? Para você que não está inscrito no nosso canal ainda, né, se puder se inscrever lá, a gente agradece. E curtir a nossa página também, seguir Simeone Odontologia. E temos o Papo com um Especialista. Se quiser também comentar, fazer algumas dicas para um próximo entrevistado, eu agradeço também. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.